Bom, hoje a gente poderia iniciar com uma afirmação que não tem nenhuma pretensão retórica, né. Eu acho que a afirmação simples, inclusive, que nós já temos em algum momento, dito aqui. As noites das grandes solenidades do Natal e da Páscoa não são noites de verborreia, não são noites de muito discurso e de homilias, vamos dizer assim, longas ou cheias de detalhes históricos e teológicos, né. São noites que a igreja nos convida a contemplar um mistério que nós chamamos de mistério saturado, né. Aquilo que Santo Agostinho já dizia nas suas confissões e que é retomado de forma belíssima por autores contemporâneos, inclusive alguns que não são cristãos, como o próprio Sartre, e a gente fala de autores assim que são consagrados, como Heidegger, né? Que vai falar de um mistério saturado que o cristianismo trouxe e que inclusive os cristãos perderam, né, essa dimensão daquilo que é a contemplação, deste transbordamento, né, que nós celebramos no Natal e na Páscoa. E que transbordamento é este? Entendam-me bem, o absurdo que nós afirmamos, porque do ponto de vista, vamos falar assim, da razão, é um absurdo de que o Verbo se fez carne, né? E por que é um absurdo? Porque nenhum tipo de razão, nenhum tipo de filosofia pode explicar isso e mesmo ter isso como plausível. Isso é o grande divisor d'águas entre os crentes e os não crentes. Como é possível que o infinito habita o finito? Isso é o Verbo se fez carne. Deste mistério saturado, nós falaremos um pouquinho mais amanhã na missa da noite. E hoje eu queria retomar simplesmente duas frases que aparecem aqui, sem muita pretensão, mas um convite à oração. A primeira frase, está lá na primeira leitura, vai dizer que além de príncipe da paz, o Senhor, cuja festa do Natal celebramos hoje, ele é o Senhor do tempo. Algumas traduções diz o Senhor do futuro ou o Senhor da eternidade. Essa frase, ela me parece muito sugestiva. Primeiro porque veladamente existe aqui um convite a que nós possamos sair daquilo que seria o século, né, o tempo comum, o tempo pagão, para um tempo do sagrado. O Senhor é o Senhor do tempo. Isso é muito bonito, mas também muito sério. Isso é tão sério que em algumas tradições vai dizer que o batizado, depois que passa pelas águas, até aqueles atos que poderiam parecer mais banal, como fechar, abrir a porta, ele se torna uma espécie de ato consagrado. Se a gente tivesse a dimensão do que é a nossa consagração pelo batismo, né, do que é a irrupção deste tempo de Deus no nosso tempo humano, talvez teríamos até medo de nos chamarmos de cristãos. Nós perdemos a densidade do mistério, banalizamos a nossa fé. Por isso o Natal é um convite a essa contemplação deste mistério saturado e de poder nos espantar com essa bondade, com essa beleza, nos espantar de verdade, né? O espanto é como pode que Deus se faça homem? Como pode o infinito habitar o finito? Como pode Deus habitar uma carne, a nossa carne? E dessa afirmação, nós temos, durante o Evangelho e também as cartas paulinas, afirmações densas e belas, como, por exemplo, aquela que diz que, a partir do momento do Natal, também nós nos tornamos templos do Espírito. E a outra afirmação, e já terminamos com ela, porque nós temos daqui a pouquinho o Theo que vai fazer a cortejo do Menino Jesus até o presépio, é uma afirmação que aparece hoje no Evangelho. Primeiro, a beleza deste evangelho, né, bastante bucólico, né, Maria e José procurando abrigo e acaba não encontrando lugar porque a cidade estava cheia por causa do censo. E aí eles vão parar num curral, né, um curral onde os animais comiam e ficavam. E o autor faz questão de dizer, eles foram para lá
porque não tinha lugar para eles. E a pergunta infantil que eu quero fazer para vocês, infantil mesmo, porque qualquer criança poderia fazer essa pergunta, infantil, mas prestem atenção, não é porque é infantil que não seja densa ou carregada, né, de comprometimento. Aliás, as crianças costumam fazer as perguntas mais importantes e as mais desconcertantes, né? Então, é uma pergunta infantil, uma pergunta de criança, porque salta aos olhos, né? De repente, quando nos encontramos com essa afirmação do Evangelho. Existe lugar para Jesus na casa de vocês, na vida de vocês? E essa é a pergunta. Quem tem que responder não é o padre, não é o papa, não é o seu esposo, não é o seu filho. Quem tem que responder essa pergunta é cada um de nós. E essa pergunta, por mais simples que ela seja, ela deve nos desconcertar. Natal também é um tempo em que nós deveríamos fazer uma espécie de revisão de vida. E a gente poderia descer um pouco mais ainda e dizer: quantas vezes no ano de 2025 Jesus teve espaço na sua vida? Quantas vezes você priorizou Jesus na sua vida em 2025? Quantas vezes ele foi de verdade, prioridade? Ai, padre, mas eu vou à missa todo domingo. Tá cheio de gente que vem à missa todo domingo e que tem um péssimo testemunho cristão. Isso não é priorizar Jesus. Você pode vir à missa todo domingo e ser péssima pessoa. Aliás, não invertam hierarquia. Não é bom católico, bom cristão e bom ser humano. Primeiro é bom ser humano, depois bom cristão e depois talvez um bom católico. É uma pergunta que deve, por mais pueril que ela seja, que deve realmente nos incomodar. De forma concreta, sem ficar fazendo rodeios. Quantas vezes? Você consegue contar as vezes que Jesus foi prioridade para você em 2025? Prioridade porque você segurou a sua língua e exerceu a fraternidade e não falou mal das pessoas. Prioridade porque você foi capaz de partilhar. Prioridade porque você assumiu o seu compromisso com a sua comunidade. Prioridade porque você levou a sério a sua oração. Quantas vezes Jesus foi prioridade, né? E ainda mais, e termino com isso, sabe? Porque Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele nos desconcerta o tempo todo. Hoje, como cheguei um pouquinho mais cedo de viagem, fui dar aquela caminhada, né, na famosa ilha que a gente costuma ir, porque é mais fácil de caminhar e a gente faz uma caminhada completa. E de novo me ocorreu uma coisa que já partilhei com vocês. Passando pela Praça Serra Lima, tinha um cheiro insuportável dos moradores de rua que estavam lá. E de novo, o movimento natural de qualquer um de nós é desviar o caminho. Não vou passar por ali para não sentir o mau cheiro. E se a gente não pensa um pouquinho, a gente faz isso. E eu fiz esse gesto de resistência. Não, este é o cheiro de Deus. Cuidado, porque o cheiro de Deus não é o cheiro dos incensos das catedrais ou dos perfumes caros. O cheiro de Deus, pasmem, pode ser o cheiro do esterco. Jesus nasceu onde? Numa manjedoura. Você acha que estava cheiroso aquele lugar, é? Vocês acham que a manjedoura estava bonitinha, igual o presépio que nós temos ali fora? Nós adocicamos a nossa fé. Adocicamos a nossa fé para fugir das duras realidades, daquilo que nos incomoda. E nos incomoda muito o fato de Deus ter escolhido uma mulher e um homem pobres para ser o pai, para serem os pais. E nos incomoda muito o fato de Deus ter escolhido um estábulo e não a casa de um judeu ou de um romano abastado para nascer. Nos incomoda muito. Nos incomoda demais. E por isso nós maquiamos a nossa fé. Nós temos que maquiar a nossa fé. E por isso
nós perdemos aquilo que Agostinho fala e que os autores contemporâneos repetem, e eu acho muito importante a gente ler este povo, nós perdemos a densidade do mistério. Essa noite, portanto, é a noite que a igreja nos convida a contemplar o absurdo, mas ao mesmo tempo a beleza de um Deus que se faz carne. E não qualquer carne, né? A carne de um menino pobre que nasce em Belém, filhos de pais pobres, e nasce em meio aos animais. E os primeiros visitantes são os pastores. Hoje nós chamaríamos os vaqueiros, né? São aqueles que cuidavam das ovelhas. Eles foram os primeiros a chegar. O que é celebrar o Natal, se não resgatar tudo isso que nos incomoda tanto? Portanto, não tem problema, né? Que nós possamos fazer hoje uma boa ceia, sem problema nenhum. E os que podem e gostam que possam beber um bom vinho, sem problema nenhum. Mas saibam o que vocês estão celebrando. Não se esqueçam do que vocês estão celebrando. Porque nós temos esquecido e por isso a nossa sociedade anda como anda. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.